Por que não usar maconha? Frederico Westphalen tem se tornado referência em educação de ensino superior na região do Médio Alto Uruguai. No período de 25 anos, duas principais universidades, a UFCM com 11 anos e a URI com 25 anos, além das que oferecem a formação e ensino à distância, se instalam no município e têm atraído jovens de vários lugares, seja de municípios vizinhos e até mesmo jovens de estados distantes. Formado em Ciências Sociais pelo UFSM, campus sede, e agora atuando como professor no campus de Frederico Westphalen, o professor Dr. Rafael Foleto explica que a questão da migração de muitos jovens, com o intuito de cursar graduação, é possível pelo projeto de mais de 12 anos, que tinha a missão de expandir a universidade dos grandes centros urbanos para os municípios, ainda na época do primeiro governo Lula. Então, a partir daí, foram criadas universidades fora dos grandes centros ou fora das capitais, para justamente buscar ampliar a oferta de vagas e ampliar também a oferta de vagas para estudantes que vinham do interior, e que muitas vezes a gente sabe, né, que essa migração ela também tem a questão econômica. Muitas vezes, para se manter, né, nesses grandes centros, nessas universidades, era um fator também que fazia com que muitos desses estudantes não conseguiam seguir adiante, né, no ensino superior. É possível lembrar que o deslocamento, mudanças de lugares em busca de alternativas de vida e outros interesses, é algo comum na história do ser humano. O período anterior, a 4000 a.C., conhecido como Paleolítico ou a Idade da Pedra Lascada, ao acabarem os alimentos da região habitada, eles tinham que migrar para outra região. O ser humano não precisa migrar em busca de alimento, mas pela fome de conhecimento, jovens têm visto no contexto educacional possibilidades para um futuro melhor e, por isso, precisam ter coragem para migrar. Partem da sua cidade natal, deixam para trás amigos e familiares na busca de concretizar seus sonhos, mas para isso se deparam com situações que não sabem lidar. Os nomes que irei usar para me referir aos nossos entrevistados é ficcional, por questão de preservação da identidade, e também, a pedido da produção e consentimento dos estudantes, suas imagens sofrerão alteração durante toda a nossa entrevista. O acadêmico Helenilson Charife veio de São Paulo e topou falar com a nossa equipe sobre as dificuldades. De certa forma, também não esperava que ia ser tão difícil deixar minha família e meus amigos, que ainda fazem muita falta por conta do convívio que a gente tinha. E sobre seus sonhos? Eu acredito que vou estar exercendo a profissão de jornalista, a qual eu sempre gostei, sempre me admirei nela. E eu gostaria também de dar atenção também aos meus segundos planos, que não são estritamente só profissionais. Para a psicóloga da URI, campus de Frederico Westphalen, esse processo de imigração feito pelos jovens para cursar graduação é um processo de adaptação a um novo ambiente. Isso traz consigo alguns elementos estressantes. Muitos estudantes acabam tendo de lidar tanto com o processo migratório quanto com a adaptação ao contexto universitário, o que pode ocasionar problemas físicos e psíquicos. Então, o fato de ingressar nessa nova condição de vida já é um fato que traz mais vulnerabilidade, né? É um momento mais crítico, também a saída da adolescência para a vida adulta, né? O entendimento de que se tem que tomar mais responsabilidades. Todos esses fatores, né? Estar longe de casa, mudança de hábitos, né? Pode agregar também numa situação de uma inserção no uso de drogas, né? O experimento, também eu interagir com o grupo, tentar me fazer parte daquele grupo que é usuário de maconha, por exemplo. Então, pode surgir nessa questão de vulnerabilidade a questão do uso da maconha tanto de forma recreativa, assim, quanto se eu tiver uma dependência, uma predisposição para dependência química, eu utilizar isso depois como uma forma mais severa, assim, né? Tendo daí mais malefícios com o uso da maconha do que a questão só recreativa. Então, sim, né? A saída de casa, o ingresso na universidade pode ser um fator de risco para o uso de drogas, né? Algumas pesquisas apontam para o crescimento do uso da maconha durante a vida acadêmica. Para especialistas na psicologia, não se fala como válvula de escape, mas como uma forma de inserção de novos experimentos e novas condições de vida, para que esse uso tenha algum efeito positivo.
Há uma grande discussão, assim, né? O nome já diz que droga seria algo ruim, né? Tem uma questão moral de entender que a droga é como algo pejorativo, assim, mas a gente tem que entender que o usuário, né, de maconha, de álcool, de cocaína, de qualquer droga, né, do tabaco também, assim, busca, na verdade, uma questão de prazer, né? Então, fazer essa dicotomia, assim, distinguir o que é prazeroso e o que traz malefícios, seria talvez a melhor alternativa para entender, né, o quanto os malefícios podem se sobressair aos benefícios, né, no uso durante a vida acadêmica, assim, né, de ter um baixo desempenho acadêmico, daqui a pouco eu não ser tão responsável com as tarefas que eu tenho que realizar. No Brasil, existem 2.377 instituições de ensino superior, das quais 278 são públicas e 2.099 privadas, distribuídas nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal. Em dezembro de 2010, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, fez o primeiro levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários das 27 capitais brasileiras. Fato que confirma que os estudantes universitários apresentam um consumo de drogas mais intenso e frequente do que outras parcelas da população. Nesse período, os universitários usuários de maconha representam 26,1%. A acadêmica Pamela Cristel fala sobre o tempo que é usuária. Mais ou menos uns 5 anos por aí. Irreverente, durante toda a entrevista, fala que o uso da maconha, assim como qualquer outra coisa na vida, possui dois lados, o bom e o ruim. Olha, eu não diria que eu era prejudicial, tá ligado? E não demorou muito para termos nossa entrevista interrompida pelo compartilhamento de um cigarro de maconha. Ela disse sentir a vontade para fumar enquanto continuamos nossa entrevista, afirmando a fala da psicóloga ao dizer que já sofreu com baixo desempenho, mas que ainda assim fuma todos os dias. Eu acho que é uma coisa boa, porque ficar chapado direto assim é muito massa, se tu for ver por um lado positivo. Mas por outro, tu se perde um pouco, tá ligado? E com o tempo eu vi que não tava me focando muito na faculdade e tal. Aí eu resolvi dar uma diminuída. Tanto que eu fumo todo dia ainda, porém numa quantidade menor. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciada. Mas que não se vê prejudicado quanto ao uso da erva, que, segundo ela, serve também como forma de controlar sua ansiedade. E tu, querendo ou não, a universidade ela te traz um fardo maior, que acaba gerando mais crises e mais crises. Você para pra pensar do futuro, assim, e às vezes é bom desligar. E a maconha, ela ajuda nós a fazer isso, tá ligado? Segundo estudos dos médicos psiquiatras Pedro Pernambuco Filho e Adalto Botelho, o uso de maconha com propósitos medicinais data de 2700 a.C. Largamente utilizada na Europa com esse propósito, durante os séculos XVIII e XIX, foi introduzida no Brasil pelos escravos africanos e difundida também entre os indígenas, sendo no início usada com propósitos medicinais e nas atividades recreativas, como a pesca e nas rodas de conversa no final da tarde. No final do primeiro quarto século XX, distinguiam-se duas classes de vícios: os vícios elegantes, que eram da morfina, da heroína e da cocaína, consumidos pelas elites, pessoas brancas em sua maioria, e os vícios deselegantes, destacando-se o alcoolismo e o maconhismo, próprio das camadas pobres em geral, formada por negros e seus descendentes. Discordando do pensamento da psicologia proposto pela psicóloga, o acadêmico Marcelo Prado, que é ex-usuário de maconha, fala que o uso serve para fugir um pouco da realidade. Por que não usar maconha? Eu não tenho conceito de não usar maconha, eu tenho conceito sobre usar errado maconha. Eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Eu acho que as pessoas usam maconha por uma válvula de escape do dia, certo?
para fugir dessa realidade. Mas é uma ideia minha. No meu tempo, usando maconha, completamente diferente eu pensava, sabe? Mas essa é a realidade que eu vejo hoje. Segundo a psicóloga Sabrina Koch, perante o uso de psicotrópicos, como a maconha, como é uma droga que causa tantas alterações físicas, como o retardo psicomotor, podem acabar prejudicando o acadêmico, como é ressaltado pela acadêmica Pamela Cristel. No comprometimento com as questões dessa nova visão de vida na graduação, sim, né? Pode ser que o uso de psicotrópico, no caso que a gente está discutindo sobre a maconha, pode ter algumas alterações que prejudiquem esse senso de responsabilidade desse jovem que ingressou na universidade. Dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. De vez em quando me dá um branco assim. Você fica, de repente tem assim, uma coisa de, você vai, entende? Você vai. Depois, você se pergunta a si mesmo, para onde eu fui? Considerando as informações históricas do uso da maconha de modo medicinal e recreativo, o professor Foleto explica o uso da maconha como possível tentativa de tornar mais leves os fardos carregados por esses jovens universitários, principalmente os emocionais. A gente sabe que essa mudança, essa migração para uma outra cidade ou para uma outra realidade, para um outro contexto, ele é carregado, né, de uma diversidade de sentimentos e de questões que envolve a vida das pessoas. E a gente está falando de um público específico, a gente está falando de jovens que muitas vezes com 17, 18 anos tem que tomar uma decisão de que carreira seguir, de que cidade ir, e aí quando de fato essa mudança ocorre, eles são acionados ou entram em contato com uma diversidade de fatores que eles não estavam acostumados. E pode ser que um dos caminhos ou uma das saídas seja justamente procurar por outras experiências ou por outras saídas, como o próprio uso recreativo da maconha. Fala da questão da sociabilidade e inserção em novos grupos. A gente sabe que a sociabilização, né, no contexto da sociedade, ela se dá por diferentes fatores, por diferentes ambientes, né? Por exemplo, né, nos bairros populares ou nos bairros de uma forma geral, um dos ambientes de socialização é o boteco da esquina, onde, né, os trabalhadores, no final da sua jornada de trabalho, vão lá tomar sua cerveja, sua cachaça, né, interagir com outros trabalhadores, e faz parte da realidade do contexto social, né, de qualquer sociedade moderna, né? Por que não, a gente não pode pensar que o uso da maconha em ambientes coletivos, em grupos, não seja também um fato de sociabilização. Aponta também como algo comum em outros países. Se a gente pensar, por exemplo, exemplos, né, de países onde o uso ele é aprovado por lei, né, como é o caso, por exemplo, da Holanda e de alguns estados da Espanha, como a Catalunha, né, esse uso se dá em ambientes coletivos. Por exemplo, né, na Holanda ele só é aprovado, ele só é permitido o uso da maconha em cafés, ou seja, em um ambiente de sociabilização, em um ambiente coletivo onde as pessoas estão em contato uma com as outras, né. Na Catalunha e em outros países, esse uso da maconha ele só pode ser feito em clubes de plantadores de marihuana, ou seja, o contato com a maconha se dá num ambiente coletivo também, que são esses clubes. É claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade?